total de transformação de energia elétrica que a estação pode fornecer, considerando todos os equipamentos de transformadores nela instalados. Meu nome é Agatha e eu vou falar sobre o próximo tema que vai ser falado seguinte à introdução. Meu nome é Jonathan e eu vou falar sobre o diagrama bifilar ilustrado da estação transformadora analisada. Meu nome é André Luiz e eu vou falar sobre tipos de transformadores utilizados. Meu nome é Juliana e eu vou falar sobre alguns fatores que influenciam no dimensionamento. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre as principais normas aplicáveis. Meu nome é Laís e eu vou falar como evitar os erros no dimensionamento. O objetivo da nossa apresentação é apresentar os conceitos, os métodos de cálculos e alguns exemplos práticos. Agora eu vou falar sobre a definição técnica de potência instalada em estações transformadoras. A potência instalada em estações transformadoras, ela pode ser definida como a soma de potências nominais de todos os transformadores instalados em uma subestação ou em uma unidade transformadora, expressa em kW/A. Agora eu vou falar sobre a importância do correto dimensionamento da potência instalada em estações transformadoras. Bom, o correto dimensionamento da potência instalada em estações transformadoras é importante para a segurança, eficiência energética e conformidade das normas técnicas. Bom, a primeira norma é a NBR 14039 e ela trata de instalações elétricas de média tensão de 1 kV até 36,2 kV. E ela é aplicável em instalações internas e externas de média tensão, além de que ela é a norma central para tratar de projeto e execução de estações transformadoras. Bom, e a próxima norma é a NBR 5410, que trata de instalações elétricas de baixa tensão. E elas são aplicáveis em sistemas elétricos de até 1000 volts em corrente alternada e 1500 volts em corrente contínua, além do fato de que elas podem fazer parte de alguns circuitos de média tensão, como por exemplo os circuitos de comando, iluminação ou controle. Bom, e a próxima norma é a 5419, que trata de proteção contra descargas atmosféricas. E ela é dividida em 4 princípios: princípios gerais, gerenciamento de riscos, proteção de estruturas e pessoas e sistemas elétricos e eletrônicos internos. E ela é essencial em áreas abertas e principalmente também em estruturas metálicas. Em seguida, a gente tem a norma NBR 15.214, que trata de projeto de subestação aérea em entrada de serviço de média tensão. E o foco dela é a subestação aérea com transformador em portas. E ela tem algumas abrangências, como por exemplo, critérios de construção, distância mínima, aterramento e algumas proteções específicas que são necessárias para cumprir a regra. Em seguida, eu vou falar da norma NBR 15.751, que trata de subestações compactas de média tensão em involucro metálico. Ela tem a seguinte aplicação: em subestações abrigadas, compactas e com involucro metálico. E assim como a norma anterior, ela também tem algumas abrangências, que é ensaios, ventilação, blindagem e segurança. A seguinte norma é a NBR IEC 60.076 e ela trata de transformadores de potência. Essa norma ela traz requisitos para o projeto, como por exemplo, tensões suportáveis, ensaios de rotina e também o isolamento necessário. Bom, em seguida eu vou falar sobre a norma NBR 11.888, que trata do aterramento em instalações elétricas. Essa norma ela define o projeto e a execução em instalações de baixa tensão e média tensão. E as abrangências dessa norma são os tipos de eletroduto e o cálculo de resistência do aterramento, que é necessário para a execução do projeto. Em seguida, a gente tem a NR10, que trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade. Ela não é uma norma
uma ABNT, mas ela é obrigatoriamente lei aqui no Brasil. E ela trata de segurança, treinamento, manutenção, iluminação e responsabilidade técnica em sistemas elétricos. Existem dois tipos de transformadores, a óleo e a seco. O transformador a óleo ele é mais utilizado em estações industriais. Ele tem um bom desempenho na temperatura, mas tem que tomar bastante cuidado com o ambiental, por conta do óleo. O a seco ele é mais utilizado em áreas rurais ou residenciais. E o desempenho dele é bom, só que tem que tomar um pouco cuidado por conta da temperatura. Tem que ser um lugar específico para ele, por conta que ele pode pegar fogo ou do tipo. E existem dois tipos de tensões, que é a trifásica e a monofásica. A trifásica é mais utilizada em instalações prediais ou industriais. A monofásica é mais utilizada em residenciais. Na entrada de transformadores, a carga que entrada é de 13,5 kW e de 34,5 kW em média de tensão. Na saída do transformador é 220 ou 380 kW, que é em baixa tensão. Como já foi explicado, os tipos de transformadores utilizados em instalações transformadoras e a potência instalada nelas, eu vou falar os principais fatores que se deve considerar no funcionamento delas, para que elas tenham um funcionamento eficaz e que seja seguro. Introduzindo os fatores que influenciam no dimensionamento, eu vou falar sobre a carga instalada, que indica o valor máximo teórico de potência que a instalação pode exigir, que nada mais é feita com a soma das potências nominais dos equipamentos que vai ser alimentado por elas e levando em consideração também que elas podem ou não estar ligadas mutuamente. O dimensionamento de uma estação transformadora não leva só em conta a soma das potências dos equipamentos que vão ser ligados a ela. Leva-se também em consideração o comportamento da carga, as características do local e também o que pode acontecer no futuro. Outro fator importante é o fator de demanda, que é a relação entre a demanda real e a carga instalada. Levando em conta também que nem todos os equipamentos eles funcionam ao mesmo tempo ou na potência máxima. O fator de simultaneidade ele representa quantas cargas vão funcionar ao mesmo tempo dentro de um grupo. Ele é normalmente usado em prédios residenciais, condomínios e até comércios. A corrente de partida ela é um fator presente quando alguns equipamentos, como motores elétricos, consomem muito mais energia na partida do que durante o seu funcionamento normal. Isso impacta diretamente no transformador, porque acaba que ele tem que aguentar esses picos de carga sem oscilar muito na tensão, que pode afetar os outros equipamentos que estão ligados nessa rede. Outro fator é o de potência, que mostra quando a energia consumida ela está sendo realmente utilizada para gerar trabalho de uma forma mais eficiente e sem reativos. Ela é importante porque quando ela for abaixo do recomendado, faz com que o sistema se sobrecarregue e tenha que gastar mais corrente elétrica para gerar potência útil, fazendo também com que seja necessário transformadores maiores e mais robustos. Vou dar continuidade no assunto, que eu vou dar exemplos de capacidade. Um exemplo de cálculo de capacidade transformadores ET. Vou começar agora aqui pela potência instalada, que é transformadores de 750 kW e de 1000 kW, que dá igual a 1750. O cálculo de potência de demanda. A potência de demanda é igual a instalada vezes a simultaneidade, que é a potência instalada que é de 1550, que é a potência instalada que é 0,85, que é igual a 147.000,5 kVA. Agora eu faço sobre a reserva técnica, que é a potência com reserva e a potência com demanda, que vai ser
1 mais 0,20 igual a 1437,5. Aqui vai dar 1,2, que é igual ao multiplicado pelo valor do transformador, que vai ser 1785 kW. Aqui, a reserva reduzida. A potência com reserva de 15%, que vai ser igual a 1497,5, que é o resultado daqui da reserva técnica, vezes 1,5, que é igual a 1710,6 kW. É isso aí. Bom, professor, aqui nós vai explicar o porquê dessas reservas de 20% não ter dado certo. Aqui no caso, a reserva deveria ser basicamente 20% da força total, todo os 1.750. Só que esse 20% ele não é compatível, ou seja, tem duas opções: ou aumentar os transformadores, a carga de um transformador, ou abaixar, diminuir no caso a porcentagem da reserva, né? Então, esse cálculo aqui, a gente diminuiu a reserva para 15%, logo sendo o cálculo esse. Bom, eu ia apresentar sobre o diagrama unifilar analisado nesse nosso seminário. Como podemos ver, ele é composto por muitos sistemas. Um deles, o primeiro, é a rede 13,8 kV. Ela é basicamente uma linha de média tensão que chega na estação transformadora para ser distribuída e transformada. Em seguida, temos a chave seccionadora tripolar. Ela é basicamente uma chave que isola uma certa parte do sistema para que possa haver manutenções e reparos. Dessas manutenções e reparos, essa parte isolada ela é cortada a carga e não passa carga nenhuma por ela. Logo após, temos o disjuntor. O disjuntor é o aparelho responsável pela proteção de todo o sistema. Caso haja sobrecargas ou curtos-circuitos, ele desliga automaticamente, assim podendo ser religado novamente após o erro ser corrigido. Obviamente ele pode ser ligado manualmente. Bem, logo em seguida temos os transformadores trifase. São dois transformadores, um deles sendo o grafo 1 com 750 kVA, o segundo, grafo 2, sendo com 1000 kVA. Ele serve basicamente para poder diminuir a tensão média de 13,8 kV que vem da subestação para as estações secundárias de 380 ou 220 volts. Logo em seguida temos a chave de proteção. A chave de proteção ela é basicamente uma chave que fica entre os transformadores e o barramento. Ela serve para desligar o sistema em caso de sobrecargas ou falha na linha. Existem dois tipos de chave de proteção: o religador e a chave fusível. A chave fusível ela é descartável, não podendo ser reutilizada após a falha. Já o religador ele pode ser reutilizado igual ao disjuntor. Bom, em seguida temos o barramento trifase. Ele serve para distribuir as cargas elétricas que vêm dos transformadores, justamente para a saída para cargas com proteção. Essa saída para cargas com proteção, ela basicamente distribui toda a energia transformada que sai de todo o sistema e passa pelo barramento, chega na saída e ela distribui para quadros e painéis, motores, etc. E é basicamente isso o resumo e a funcionalidade do diagrama unifilar. Por fim, agora eu vou falar como evitar os principais erros de dimensionamento de potência em uma estação transformadora. O primeiro erro é o subdimensionamento, que acontece quando a carga de potência instalada é menor que a carga real instalada. Isso pode causar sobrecarga, perda de energia e até mesmo incêndio. O segundo erro é o superdimensionamento, que acontece quando a escolha de um transformador é menor do que necessário ou até mesmo maior. Isso pode causar custos altos demais e a diminuição de eficiência. Também é um erro o fator de simultaneidade.
ele ajusta a carga conforme o uso real dos equipamentos. Outro ponto forte também é o crescimento da carga, que com o tempo a estação transformadora ela fica com insuficiência. Então, a falta de reserva técnica também é um problema, pois ela reduz a segurança e traz mais situações em caso de emergências. Também não podemos esquecer de citar a escolha de transformadores inadequados para tipos de ambientes ou tensões. Porque se escolher um transformador inadequado, pode causar má influência nele e mau comportamento.